João capítulo 5, nós vamos ler os versos 31 a 47. E a partir desse texto nós vamos pensar sobre o tema As Escrituras dão testemunho de mim. Nós vamos encontrar Cristo no Antigo Testamento, meditar naquilo que são chamadas profecias messiânicas, que dizem e apontam para Jesus, o Messias de Deus. João capítulo 5, os versos 31 a 47 dizem assim: Se eu testifico a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Outro é o que testemunha a meu respeito, e sei que é verdadeiro o testemunho que ele dá de mim. Mandaste mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não aceito humano testemunho. Digo-vos, entretanto, estas coisas para que sejais salvos. Ele era a lâmpada que ardia e alumiava, e vós quisestes, por algum tempo, alegrar-vos com a luz. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço testemunho a meu respeito de que o Pai me enviou. O Pai que me enviou, esse mesmo, é que tem dado testemunho de mim. Jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele a quem ele enviou. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida? Eu não aceito a glória que vem dos homens. Sei, entretanto, que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. Como podereis crer? Vós, os que aceitais a glória uns dos outros, e contudo não procurais a glória que vem do Deus único? Não penseis que eu vos acusarei perante o meu Pai? Quem vos acusa é Moisés, em quem tendes firmado a vossa esperança, a vossa confiança. Porque se de fato cresceis em Moisés, também crereis em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Se, porém, não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Vamos ter uma palavra de oração. Senhor, nós te louvamos, nós te damos graças por tua bondade sobre nós e reconhecemos que é um privilégio dedicar esse tempo para o culto ao Senhor. Cantamos canções que glorificam tua obra, a obra de teu Filho. Oramos ao Senhor, pois tu és a fonte de toda a graça. Nesta hora, Senhor, nós te pedimos que o teu Santo Espírito venha ao nosso encontro e ministre a sua palavra. Que sejamos edificados, que o teu nome bendito seja exaltado. Que Cristo, aquele que nasceu há 2000 anos em Belém, morreu a nossa morte, ressurgiu para a nossa vida eterna, está vivo e voltará, que Ele mesmo receba todo louvor, toda glória, porque Ele é o centro da igreja, Ele é o próprio Evangelho, Ele é o centro da Escritura, Ele é a razão pela qual estamos aqui, Ele é tudo. Recebe, Senhor, o louvor e a honra. Dá a nós a tua bênção por Jesus Cristo. Amém. Essa é uma passagem preciosíssima, meus irmãos, e eu queria a sua atenção para nós meditarmos nela. Tente imaginar o seguinte cenário. Jesus está junto, próximo a um tanque chamado Betesda. E naquele tanque há um homem que há 38 anos padecia de dores no corpo e na alma. Ele é paralítico. Tente imaginar essa situação por 38 anos. Não havia nenhuma possibilidade dele mudar aquele quadro. Era um quadro irreversível. Pois bem, mas ali estava Jesus, aquele que se fez um de nós, o verbo que se fez carne, o próprio Deus encarnado, e aquele homem foi curado. Ele chegou ali carregado, ele saiu carregando a sua maca. Jesus disse para ele: toma o teu leite e anda. Volta a viver, foi o que Jesus disse para ele em outras palavras. Todos deveriam ficar felizes com isso. As pessoas conheciam aquele homem, ele vivia ali há décadas e agora estava em pé, saudável, carregando o seu leito, no qual ele sofria dores, repito, no corpo e na alma. No entanto, um grupo de pessoas ficou indignada com o que aconteceu. Os fariseus, os religiosos do seu tempo, do tempo de Jesus.
E essa passagem, ela é uma descrição de um dos debates mais intensos nas narrativas dos evangelhos, entre Jesus e os religiosos. E nessa passagem, se você fizer uma leitura cuidadosa, pausada, atenciosa, você vai observar que Jesus fez duas declarações, duas afirmações sobre a sua pessoa, sobre a sua obra, que provocaram a ira dos fariseus. E essa ira foi tão intensa que eles desejaram matar Jesus. Não mataram porque não era chegada a hora, segundo João. E que declarações foram essas? Primeiro, Jesus afirmou que ele tem poder para dar vida aos mortos. Ele disse isso claramente. No verso 24 desse mesmo capítulo, ele disse: quem crê em mim não entra em condenação, mas ouçam, passou da morte para a vida, disse Jesus. Ele chega a dizer: olha, eu já estou dando vida aos mortos. Muitos já saíram dos túmulos espirituais. Ele chega a dizer ainda, nesse mesmo capítulo, e essa é a segunda afirmação escandalosa, ele tem autoridade para julgar. Ele disse assim: o meu pai me delegou autoridade e eu julgo vocês. E mais, no grande dia eu vou fazer esse juízo definitivo, uns para a condenação eterna e outros para o gozo e a alegria eternas. E com essas duas afirmações de que ele veio para julgar, que seu juízo é justo, que é evidente, que será evidente no último dia, eles ficaram tão indignados que quiseram matar nosso Senhor. E por que isso? Porque eles entenderam as implicações dessa palavra. Quem é que pode dar vida a mortos? Quem é que pode julgar o coração dos homens? Nós podemos julgar as ações, mas o coração, Deus conhece o coração de você, o seu coração, o coração de cada um dos que aqui está. Ele vê todas as coisas. Então o que Jesus está dizendo é o seguinte, em outras palavras, ele está afirmando a sua divindade. E o Evangelho segundo João tem como fio condutor, como proposta central, apresentar Jesus como o Verbo de Deus, o próprio Deus, o Filho de Deus, a sua divindade. E essas declarações certamente perturbaram aquelas pessoas. Agora, feitas essas afirmações, Jesus vai evocar as testemunhas. Havia um consenso no rabinato, no modo de pensar, na cosvisão do seu tempo, em que uma pessoa podia fazer as afirmações que quisesse fazer, mas elas tinham que vir autenticadas, elas precisavam de substância, de elementos que pudessem dar autenticidade às afirmações. A pergunta é, se esse homem pode dar vida aos mortos, se ele pode julgar os homens, de fato Paulo vai dizer, lá no Areópago, no coração de Atenas, que esse é o varão que Deus destinou para julgar os homens. Paulo disse a Timóteo que ele vai julgar vivos e mortos, o seu tribunal é insubornável, ninguém escapará daquele grande dia. Pois bem, como é que Jesus então, digamos assim, dá autenticidade a essas afirmações que faz? Ele vai evocar testemunhas. As testemunhas. Toda essa passagem é sobre isso. Eu vou me dedicar apenas a uma delas, mas passando por elas, vejamos aí quais são as testemunhas. Primeiro ele vai falar sobre João Batista. Se você observar, ele vai mencionar João no capítulo 35. E quem é João? O último dos profetas. João, na linguagem de Jesus, é a candeia que ardia e iluminava, ele é o precursor. João nasceu com um propósito específico, para abrir o caminho, para preparar o caminho para o Messias. Detalhe, ele se preparou 30 anos para trabalhar por 6 meses. Toda uma vida se preparando para um trabalho que demorou 6 meses. Ele foi assassinado por ordem de Herodes Antipas. Jesus está dizendo, João era essa candeia que ardia e iluminava. Ele apontou, eu não sou o noivo, ele é o noivo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Portanto, o profeta João, e todas as pessoas ali respeitavam João, inclusive Herodes, mas por covardia e por conveniência mandou matar o profeta. Jesus então fala de João. Ele fala também das obras. Ele vai falar de uma série de obras que não eram humanas. Curar leprosos, cegos, paralíticos, ressuscitar mortos. Não foi um nem dois, mas um incontável número de pessoas que estavam mortas e foram ressuscitadas. Inclusive, no futuro, na narrativa de João, no capítulo 11, seria ressuscitado, Lázaro, depois de 4 dias sepultado.
Ele fala do testemunho do Pai. No verso 37 ele diz, olha, a minha autoridade não vem de mim mesmo, mas ele fui delegado por meu Pai. Ele está se referindo a Deus, o Pai. E observe que na narrativa o Pai diz assim sobre o Filho, este é o meu Filho em quem tenho prazer. No Monte da Transfiguração, eles ouviram o Senhor dizer, este é o meu Filho, a ele ouvi. O Pai testemunha acerca do Filho. Mas parece que isso é muito subjetivo, não? João, as obras, não. São fatos que dão substância às afirmações de Jesus. E aí, então, no verso 39, e nós chegamos ao coração da nossa reflexão, o texto que vai governar nossa reflexão, o texto diz assim, examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Que versículo extraordinário. Eu vou deixar ele projetado aí para você ler, e eu peço a Deus que essas verdades possam encontrar guarida na sua mente e também no seu coração. O que Jesus está fazendo aqui é o seguinte, ele faz uma escala ascendente dessas testemunhas. Ele começa com João, o profeta, o precursor. Ele diz, as minhas obras mostram isso. Quem pode ressuscitar mortos? Ele fala do testemunho do Pai. E agora ele vai dizer, abram a Bíblia de vocês. Vocês não são os estudiosos, vocês não são os fariseus, vocês não são aqueles que se passam a vida lendo as Escrituras, a Taná, abram a Bíblia. Porque a Bíblia dá testemunho de mim. A Bíblia que Jesus lia era a Bíblia hebraica, a Taná. Pois bem, e esses homens todos, curiosamente, eles conheciam a Escritura e levavam o estudo bíblico a sério. Eles não eram ímpios, eles não eram pagãos, eles não eram detratores do culto a Deus, eles não eram politeístas, eles afirmavam todas as manhãs, ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus, somente a Ele adorarás e somente a Ele prestarás culto. Não eram ignorantes, eram homens que tinham conhecimento. Hoje a palavra fariseu, farisaísmo, em palavras correlatas, tem uma conotação ruim. É a ideia da hipocrisia, não é? E o próprio Cristo os acusou de hipocrisia. No entanto, o movimento fariseu nasceu com a excelente intenção, resistir ao movimento pagão, ao helenismo grego que estava dominando toda aquela região. Eles eram ortodoxos, ou pelo menos queriam defender a ortodoxia, e se devotaram a isso. Só que o que aconteceu com eles, em boa parte, foi o que aconteceu com os teólogos medievais. Liam a Bíblia, mas não entendiam. Liam a Bíblia, mas não entenderam a mensagem da Bíblia. A mensagem da Bíblia é, via de regra, uma só: Cristo. De início ao fim, é Jesus Cristo o centro, a chave hermenêutica de toda a Escritura. Paulo registrou esse fenômeno que aconteceu lá atrás e que continua acontecendo hoje. O fenômeno de ler e não entender, ler e não compreender, ler e passar despercebido quanto àquilo que é central. 2 Timóteo 3, verso 7, Paulo diz assim, elas estão sempre aprendendo, mas jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. As pessoas faziam isso, aqueles homens. E aí agora eles estão diante do próprio Deus encarnado, diante do coração da Bíblia, questionando, e estão indignadas porque Jesus curou num sábado. Eles estão colocando a tradição dos homens acima do espírito da lei, e estão condenando o próprio homem porque carregou a sua maca num sábado. Vejam a loucura. A narrativa vai falar sobre os erros morais deles, os erros teológicos, os erros espirituais. E então João sintetiza tudo isso já lá, porque João está escrevendo a partir de uma perspectiva, e ele diz assim, e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. O problema não é cognitivo. O problema não é falta de entendimento, o problema é o coração. Eles amaram mais o erro do que a verdade, mais as trevas do que a luz, é o que o João está apontando aqui. E essa cegueira espiritual leva o homem ao pior dos abismos, ignorar a mensagem central da Bíblia, que é Jesus Cristo, o Evangelho. O John Stott, fazendo uma síntese dessa questão, ele diz o seguinte, a primeira tragédia em relação àqueles judeus contemporâneos de Jesus é que eles estudavam a Escritura, a mesma que testemunhava de Cristo,
mas não conseguiam ver o Cristo, sobre quem a Escritura dava constante testemunho. Veja, por exemplo, aqui. Nós estamos no primeiro domingo de dezembro, mês do Advento. Vamos celebrar o Natal. E é impressionante a quantidade de pessoas, para ficar apenas no Ocidente, que ainda não entendeu o significado do Natal. Elas falam de espírito do Natal, elas falam de Papai Noel, elas falam das mais variadas questões relacionadas ou configuradas e vinculadas ao Natal nesse tempo, mas boa parte dos brasileiros não tem a mínima ideia do significado do Natal. O Natal, meus irmãos, é o cumprimento de uma promessa que demandou séculos. Narrativa de Gênesis, lá no Éden, Deus prometeu enviar aquele que seria o nosso Redentor, um descendente de mulher. Na plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para nos resgatar do juízo da condenação. E o Natal, que é o prelúdio da Páscoa, porque ele nasceu justamente para morrer, e essa mesa aqui à frente simboliza isso, a morte vicária, penal, substitutiva de Jesus no nosso lugar. Ou seja, o Natal, ele é o clímax dessa história da redenção conectada à obra do Calvário. E esse versículo nós lemos, as Escrituras testemunham de mim, está mostrando claramente que todo o Antigo Testamento aponta para Jesus Cristo. Há uma conexão entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. E a conexão é Cristo, porque ambos os testamentos falam dele, de maneira diferente, mas falam dele. E que Bíblia era essa que Jesus lia? Que escrituras são essas? Pois bem, deixa eu lhe mostrar para vocês. A Bíblia hebraica, está aí, no próximo slide, que aponta, fiz uma imagem que pode lançar luz para os irmãos. A Bíblia hebraica, chamada de Tanakh, era dividida em 3 pontos aí. A Torá, a lei, os 5 primeiros livros, o Pentateuco. Então, quando você está lendo a Torá, o Pentateuco, os 5 primeiros livros, está lendo a lei. Nevim, os profetas. E os profetas, na Bíblia hebraica, vai de Josué até os 12 últimos profetas, chamados de profetas menores para a nossa Bíblia. Então, Josué, Juízes, Samuel e Reis, primeiros profetas. Últimos profetas, Isaías, Jeremias, Ezequiel e os 12, aqueles profetas menores no sentido de que o volume é menor. E os Ketuvim, os escritos. Que livros são esses? Os poéticos, Salmos, Provérbios e Jó. Os 5 rolos, Cantares, Ruth, Lamentações, Eclesiastes, Esther. E os livros históricos, Daniel, Esdras, Neemias, Crônicas, enfim. A Bíblia hebraica é a mesma que nós temos, o Antigo Testamento. Os judeus têm 24 livros porque o arranjo é diferente. Por exemplo, 12 profetas para nós, para eles é um só, um único bloco. Mas o mesmo documento, o mesmo texto, no Antigo Testamento que nós temos hoje, é a Bíblia que Jesus lia. As Escrituras testemunham de mim. Isso fica tão evidente, essa tríplice divisão, que no caminho de Emaús, vocês lembram disso? Quando Jesus Cristo ressuscitou? E aí diz a Escritura que por 40 dias ele se apresentou a um bom número de testemunhas. Paulo diz que só de uma vez 500 pessoas o viram ressurreto. Ele se apresentou às mulheres, apresentou-se a Tiago, a Pedro, aos apóstolos e a 2 discípulos desiludidos fazendo o caminho de Jerusalém para Emaús. E aí Jesus vai conversando com eles, a narrativa está em Lucas, e aí Cristo diz algo a eles que lança luz sobre o que eu estou afirmando aqui. Vejam o que Jesus disse. A seguir, Jesus lhe disse: são essas as minhas palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importa que se cumprisse tudo o que de mim está escrito. Onde está escrito, gente? Na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Ele está dizendo, olha, a Bíblia fala sobre mim. A minha morte não foi um acidente, a minha ressurreição não foi um acidente. Eu disse para vocês que aconteceria assim. Por que vocês estão desiludidos? Moisés falou sobre mim. Os profetas falaram sobre mim. Os escritos falaram sobre mim. Os salmos, né? Sintetizando aqui os escritos. Ou seja, o que Jesus está dizendo é, a Escritura, a Bíblia dos judeus, apontam para a pessoa de Cristo. Isso é interessante. Eu queria sua atenção para, ainda que de modo breve, mostrar Cristo no Antigo Testamento. Cristo nesses grandes blocos do Antigo Testamento. Lei, profetas e escritos. Lei, profetas e salmos. Vejamos Cristo na lei. Quando nós fazemos a leitura do Pentateuco, quem descobre ali? A Gênesis, o início, o princípio,
os 11 primeiros capítulos, a história, o início da história do mundo, que lamentavelmente muita gente olha apenas com uma peça de ficção, com uma alegoria, com uma metáfora da realidade. Não são poucos os que ignoram os aspectos literais da narrativa, embora haja muita poesia nos primeiros 11 capítulos de Gênesis. Você entra no capítulo 12, a história da formação de um povo, quando Deus chama Abrão, um pagão de uma terra de Ur dos Caldeus, e a partir dele forma a grande nação de Israel com os patriarcas, e tem toda a história do povo hebreu. E a Bíblia vai dizer claramente que a salvação primeiro é do judeu. Jesus Cristo era um judeu. Pois bem, agora qual é a dificuldade que as pessoas têm, via de regra, com o Antigo Testamento, em particular com o Pentateuco? Algumas dificuldades. O movimento que foi chamado posteriormente de liberalismo teológico, no século XIX chamado de modernismo teológico, era uma espécie de ressurgência, em certo sentido, de movimentos que já viam lá atrás a dar os primeiros passos. Um homem, por exemplo, no segundo século, chamado Marcião, um herege do segundo século, ele rejeitou integralmente o Antigo Testamento e preservou apenas algumas partes do Novo Testamento, porque ele foi governado por uma falácia. Que parece que ainda é a falácia que governa alguns cristãos hoje. A ideia equivocada de que o Deus do Antigo Testamento é um e o Deus do Novo Testamento é outro. Quando você lê passagens, de fato, há passagens difíceis de compreensão. Temos que ser humildes para reconhecer que nós não temos todas as respostas e temos dúvidas. Dúvida é diferente de incredulidade. Então, algumas passagens lançam, digamos, até mesmo mal-estar em algumas pessoas. Parece sugerir que o Antigo Testamento é algo obsoleto, desnecessário, até mesmo agressivo ao homem moderno. Não faz muito tempo, 2015, eu estava fazendo uma série de estudos sobre o genocídio na Armênia, que completou 100 anos em 2015, e comprei alguns livros sobre o assunto. Um dos livros foi a História dos Genocídios. E quando eu peguei o livro de um historiador francês, para minha surpresa, o primeiro genocídio que ele aponta e faz lá as suas observações era o que, em tese, supostamente era um genocídio registrado na Bíblia. Quando no livro de 1 Samuel, por ordem expressa, clara e inequívoca de Deus, Saul deveria eliminar todos os amalequitas, inclusive mulheres e crianças. Então o historiador francês está aqui, ó. Primeiro genocídio da história, perpetrado pelo Deus dos cristãos. Passagens difíceis. Então você lê uma passagem como essa e diz assim, caramba, isso aqui não tem conexão com o nosso Deus de amor, Deus de graça, Deus de bondade, Deus de misericórdia. Parece um Deus vingativo, caprichoso. Não. Agostinho, por exemplo, que sempre teve uma mente prodigiosa, por muito tempo ele foi um maniqueu, um neoplatônico, porque ele olhava com reservas ao Antigo Testamento. Parecia algo ultrajante para uma mente inteligente. Mas o que Cristo está dizendo? Abram a Bíblia de vocês, leiam sobre mim na lei. O Pentateuco, o coração da mensagem é o próprio Cristo. E observe o que Jesus disse em diálogo com os fariseus do seu tempo. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, viu e alegrou-se. Lá em Marcos, no primeiro sermão que Jesus prega, o chamado extrato do primeiro sermão de Jesus, o evangelista Marcos diz, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. O que é que Jesus está dizendo? De alguma maneira, ainda que a gente não consiga entender plenamente, os antigos, os pais, os profetas, os patriarcas, eles olhavam para frente, eles acreditavam na palavra de Deus, na promessa de Deus. E quando Jesus disse, Abraão viu meu dia e se alegrou, eles tripudiaram, eles foram até irônicos com Jesus. Mas homem, você não tem nem 50 anos. Como é que Abraão viu o teu dia e se alegrou? Aí Jesus fala o que ele está afirmando no capítulo 5 de João. Antes que Abraão existisse, eu sou. E essa palavra eu sou é forte para qualquer judeu. Ele está dizendo, olha meu amigo, você está conversando com alguém que não tem tempo. Eu sou.
Abraão viu o meu dia. Obviamente que Abraão não entendeu toda a obra redentiva, mas ele olhava com expectativa a promessa de Deus. Em ti serão benditas todas as famílias da terra, todas as etnias da terra. Nós somos o que hoje aqui? Um grupo de pessoas que é a vitrine da graça que mostra com contundência que Deus cumpriu o que prometeu a Abraão. Você não é judeu étnico, talvez um ou outro aqui. Nós somos os gentios enxertados na videira, tão somente pela graça. E quando Marcos registra o extrato da primeira pregação de Jesus, ele está dizendo, o tempo está cumprido, chegou o tempo de Deus. O reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Então observe, há uma promessa de salvação, vou passar rapidamente por isso. Ele prometeu lá nos portões do Éden, ele afirmou para Abraão que lhe daria um descendente, e a sua descendência seria numerosa como as estrelas do céu, como a areia das praias do mar, das praias. Ele falou claramente para Davi que ele teria um descendente cujo trono, um reino cujo trono jamais faltaria alguém que se assentasse. O Antigo Testamento, portanto, traça um perfil desse Messias. Ele é humano, porque ele é descendente de Eva. Ele é hebreu, porque ele é descendente de Abraão. Ele é judeu, porque ele é descendente da tribo de Judá. Ele é de Belém. Ele é de Davídico, porque ele é descendente de Davi. Leia a genealogia de Mateus, leia a genealogia de Lucas, ambas numa perspectiva diferente, vai apontar que esse ser que nós estamos celebrando como nosso Salvador no mês de dezembro, celebrando seu advento, ele é não um acidente, ele é o eterno, autoexistente, autossuficiente, que se fez gente, não como um acidente, mas como um programa que começa na eternidade, entra na história, e com um objetivo muito claro, redimir pecadores por sua bondade e graça. E Moisés, tal como Abraão, que embora não tivesse, eu diria, toda a compreensão, os teólogos chamam de revelação progressiva, basta ler a obra do Gerard van Groningen, o grande teólogo holandês, quando ele vai falar que há uma progressão, há um entendimento que vai sendo clareado até que olhamos face a face a obra perfeita de Jesus naquela cruz. Pois bem, o que é que Moisés disse? Ele disse o seguinte, o Senhor teu Deus te suscitará um profeta no meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvirás. Suscitar-lhe-ei um profeta no meio de seus irmãos, semelhante a mim, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Os autores do Novo Testamento, lançando luz, lançando mão dessa passagem de Deuteronômio, a nova lei, a segunda lei, disseram, este profeta que Moisés apontou é Jesus, ele é o Davar e Yavé, ele é a boca perfeita de Deus, ele é o verbo de Deus. E aí há uma conexão entre a história de Israel, o que Deus fez com aquele povo e o que Deus faz com a sua igreja. E que história é essa? Vejamos aí o que Deus fez com Israel através de Moisés. Escolheu entre todas as nações do mundo, redimiu da escravidão do Egito, fez uma aliança para sempre, proveu remissão pelos sacrifícios, levou-os a Canaã, a terra prometida. Isso aqui é um retrato 3x4 da história da redenção. Quem somos nós? Que é a igreja? A igreja é a comunidade eleita por Deus, redimida no sangue de Cristo, com base na aliança, no pacto eterno, na obra redentiva de Jesus, por meio do seu sacrifício perfeito e que tem uma herança imarcessível, incorruptível. Nós somos peregrinos, irmãos, nós estamos caminhando para a eternidade e o que nos está destinado ninguém jamais poderá nos tomar, porque foi garantido pela perfeita obra de Jesus Cristo. Para citar mais uma vez o professor Stott, ele vai dizer o seguinte, os cristãos hoje podem dizer, Deus nos escolheu em Cristo e fez de nós um povo de sua propriedade particular. Jesus derramou seu sangue como remissão por nossos pecados e para ratificar a nova aliança. Ele nos redimiu não do cativeiro egípcio, mas do cativeiro do pecado. Os hebreus foram redimidos de um cativeiro físico, digamos assim, humano, de uma tirania, de um modelo despótico de governo. A tirania da qual nós fomos libertos é de outra natureza. Você e eu, nós éramos escravos do pecado. E o que Deus fez por meio de Moisés, libertando o povo do Egito, é um arquétipo do que Deus fez conosco por meio do seu Filho. E aí o texto prossegue. É nosso grande sumo sacerdote,
sacerdote que se ofereceu a si mesmo na cruz, como um sacrifício único e eterno pelos pecados. E todo o sacerdócio e sacrifício são cumpridos juntamente nele. Além disso, por sua ressurreição, somos nascidos de novo para uma viva esperança, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para nós. Portanto, a igreja é esse novo Israel, judeus e gentios alcançados pela graça de Deus em Jesus Cristo. E esse povo tem como característica, nós somos o povo eleito, redimido, aliançado, alvo desse sacrifício perfeito e que tem uma herança que ninguém jamais poderá nos tomar. Pedro diz que é incorruptível isso. Que coisa maravilhosa, não é, meus irmãos? Olha o que Paulo vai dizer aos Gálatas: vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Deus só tem um filho, que é Jesus Cristo. Nós somos adotados nessa família. E o Natal tem relação com isso. O Filho de Deus se fez filho do homem, para que os filhos dos homens se tornassem filhos de Deus. Tudo isso pactuado, organizado, planejado, com perfeita sabedoria em cada etapa em curso realizado. Caminhando, Cristo na lei, Cristo nos profetas. Os profetas, eles exerceram um ministério extraordinário. Hoje tem-se uma visão caricata dos profetas, como se fossem uma espécie de adivinhos, né? Uma espécie de guru espiritual que olha para o futuro e diz: vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Há muito isso nos círculos evangélicos no Brasil, bem dito uma espécie de profetada, né? Uma caricatura do que é o profeta. O profeta não é um adivinho, envolve algumas profecias futuristas, digamos assim, mas o profeta é basicamente alguém que foi levantado por Deus para chamar o povo ao arrependimento e à observância da lei. Essa é a figura do Navi, do profeta. E esses profetas todos, que exerceram o seu ministério de Josué até o final de Reis, durante toda a história do povo de Israel, esses profetas, eles são interessantes porque, em alguma medida, eles profetizaram sobre o Messias, sobre o Cristo, cada um com uma perspectiva diferente, mas apontando para a pessoa de Jesus Cristo. E esses profetas exerceram o ministério deles em tempos difíceis. A monarquia em Israel, ela sempre foi complexa. Quando houve a ruptura e a divisão dos reinos do norte e sul, os reinos do norte, todos os reis, num período de 209 anos, foram maus, perversos, nenhum deles obedeceu ao Senhor, e então eles foram completamente devastados pela Assíria no ano 722 a.C., e deixaram de existir, se perderam na bruma do tempo. Depois alguns deles ficaram lá, se miscigenaram com povos daquela região, se tornaram os samaritanos, que os judeus viam como judeus de segunda classe. Pois bem, eram assim os samaritanos. O pessoal do sul era intermitente, tinham reis bons, reis ruins, mas todos eles com suas fraquezas também. E durante todo esse processo, décadas, séculos, os profetas exerceram seu ministério. Havia profetas mais vinculados ao culto, profetas mais vinculados ao palácio, profetas independentes, mas todos eles exerceram um ministério que tinha um fio condutor: chamar o povo a reconhecer a vontade de Deus, a esperar na promessa de Deus. As mensagens dos profetas intercalavam juízo e misericórdia, juízo e misericórdia. Era a balança profética. Pois bem, e esses homens todos falaram, em algum grau, segundo o próprio Jesus, sobre a pessoa dele, sobre o Cristo que haveria de vir, sobre o Messias. Segundo Samuel, o profeta Natão, mesmo que advertiu Davi, disse o seguinte: quando teus dias se cumprirem e descansarem com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Esse edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reinado. Esse texto fala sobre Salomão, o que ocupou o trono de Davi subsequentemente a ele. Mas não apenas sobre Salomão, sobre o filho de Davi. Jesus era o filho de Davi, sobre aquele que de fato é o que reina para sempre, não apenas sobre Israel, mas sobre toda a terra, sobre o seu povo. O profeta Isaías, o profeta evangélico, disse assim: do tronco de Jessé sairá um rebento,
e das suas raízes um renovo. Quando já não havia mais esperança, depois daquele período de silêncio, do tronco de Jessé, nasce aquele menino em Belém, que tem a genealogia, na sua genealogia, a figura de Davi. Ele é o filho de Davi. Ou seja, vejam a providência, os profetas falam sobre isso. Daniel falou sobre isso. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu como filho do homem, dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado que domínio e glória, o reino para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem, e o seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Daniel falou de um reino que jamais terá fim. Esse reino é o reino de Cristo. É a mensagem central dos profetas. As pessoas leem, por exemplo, o livro de Salmos, sobre o qual nós vamos falar agora, e parece que é um texto desconectado, né? Cada um fala de um tema, são as emoções variadas ali, a anatomia de todas as partes da alma, como disse alguém, mas os Salmos têm uma linha melódica. A palavra que mais aparece nos Salmos, rei, reinado. Os Salmos falam do rei, do louvor ao rei, que governa e que é digno de ser adorado, digno de louvor. E este reino é caracterizado por 4 fundamentos: justiça, paz, universalidade, eternidade. E o profeta Isaías vai falar sobre isso. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo estará sobre os seus ombros, o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor fará isso. Em outras palavras, os profetas estão falando sobre esse reino cujo fim não existirá. É o reino eterno, domínio eterno. Portanto, os profetas falaram sobre o Messias, que é rei, e, curiosamente, também é servo sofredor. Por isso que os gregos não conseguiam aceitar isso. Como pode esse que se apresenta como rei dos reis e senhor dos senhores ter morrido numa cruz? Ele é rei e, ao mesmo tempo, escolheu humilhar-se até a morte, morte de cruz. O profeta vai dizer sobre ele: mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Mas qual é a boa notícia? Eu queria que você lesse comigo a boa notícia. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Vamos ler juntos? Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Isaías, ele olha, descreve no capítulo 53 o drama de Jesus naquela cruz. Este rei que se humilha para salvar súditos rebeldes. Isaías diz: ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Quando ele verá isso? Naquele grande dia, quando a multidão estiver reunida, todos vestidos de vestiduras brancas, com palma nas mãos, olhando para o Cordeiro ressurreto, dizendo: ao nosso Deus e ao Cordeiro pertencem a salvação, louvado seja o nome do Senhor. E por fim, Cristo nos escritos. Escritos aqueles textos poéticos, Salmos, Provérbios, livro de Jó, Esther, Cantares, enfim, vários textos que nós chamamos e classificamos de poéticos, livros escritos, e alguns deles até históricos. Pois bem, para ser breve por conta do tempo, eu queria destacar aqui os Salmos. A gente precisa voltar a ler os Salmos. Não com aquela mentalidade mística ou guiados pelo misticismo, abrindo um salmo de qualquer jeito, catando alguma coisa que eventualmente possa trazer aqui um alívio, uma tensão emocional, mas lendo os salmos com as lentes do Evangelho. Né? Com as lentes do Evangelho. Os salmos falam sobre Cristo em alguma medida também. E de um modo muito contundente e claro, os chamados salmos messiânicos, salmos em que a obra de Cristo é perfeitamente exposta. O que são os salmos messiânicos? São salmos que aludem ao Messias, seu reino, sua pessoa, seu sofrimento, a comunidade que brotaria de seus ensinos e até ao seu triunfo final. São essencialmente proféticos. Quais são eles? Salmo 2.
Tu és o meu filho, hoje te gerei, mencionado no Monte da Transfiguração. Salmo 8 fala dele coroado de glória e honra. O Salmo 22, Jesus repetiu textualmente na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Palavra de Davi que ele toma para si. O Salmo 110, o salmo mais citado no Novo Testamento: não verás que o teu santo veja a corrupção, um salmo que aponta para Jesus. Ou seja, toda a Escritura aponta para Jesus, e em particular os salmos também. A Escritura de sabedoria, Roquemar, o livro de Provérbios, também um livro preciosíssimo. Qual o princípio da sabedoria? Temer a Deus e apartar-se do mal. E o livro de Provérbios personifica a sabedoria, quase que dando nome a ela. Fala como se fosse uma pessoa. E na tradição cristã, essa sabedoria perfeita é o próprio Cristo. Provérbio diz assim, veja a linguagem, parece que está se dirigindo ou falando sobre uma pessoa. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava o mar no seu limite, para que as águas não transpassassem os seus limites, quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele e era seu arquiteto, dia após dia. Eu era as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo, regozijando-me no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Uma passagem que descreve este que é a sabedoria personificada. Jesus é a sabedoria de Provérbios. Para finalizar, eu leio 1 Pedro 1, verso 11, e Pedro vai sintetizar tudo isso dizendo o seguinte: foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e inquiriram, as quais profetizaram acerca da graça a vós outra destinada, investigando atentamente qual ocasião ou quais as circunstâncias oportunas, indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiriam. Pedro está dizendo o seguinte: eu sou judeu, eu conheço o Antigo Testamento, eu conheço a Bíblia hebraica, os profetas falaram de Cristo. Pedro vai dizer, não foi com sangue de touros, de bodes, de carneiros que Deus nos redimiu, mas com o sangue do seu precioso Filho. A lei, os profetas e os salmos apontam para Jesus Cristo. E nesta manhã, primeiro domingo de dezembro, eu queria te encorajar a refletir sobre isso. Você conhece a Jesus? Você sabe qual é o significado do Natal? Nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Eu disse ainda há pouco, o Natal é o prelúdio da Páscoa. Ele nasceu para morrer, ele não é digno da nossa pena, mas do nosso louvor. A morte não foi um acidente, ele veio a este mundo num programa redentivo. O Filho do Homem veio buscar o que se havia perdido, salvar o que se havia perdido. De modo que quando a gente olha para as Escrituras do Antigo Testamento, o que a gente encontra é a sabedoria de Deus dirigindo todas as coisas, enviando no tempo certo o seu Filho Jesus Cristo. E todos os profetas dão sobre Jesus o seu testemunho. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe a olhar para o Natal como um cumprimento da promessa de Deus. Deus nos amou e enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós vamos orar nos preparando para a celebração da ceia. Aí onde você está, eu quero encorajá-lo a fazer uma oração de gratidão a Deus pela vida de Jesus e a assumir o compromisso de refletir sobre o significado do Natal. Antes de dizer a alguém Feliz Natal, que o Natal seja uma felicidade para você. A consciência de que Deus se fez gente, a consciência de que Deus o amou, a consciência de que Deus humilhou-se a si mesmo na pessoa do seu Filho para salvar você do maior e mais tenebroso dos cativeiros, o cativeiro do pecado. E esta mesa simboliza isso. O sangue que nos purifica de todo pecado, o pão partido, simbolizando o corpo que foi sacrificado naquela cruz em favor do seu povo. Vamos orar. Pai, nós te louvamos, nós te damos graças por tua perfeita sabedoria, por tua incomparável soberania, ao longo de todos esses séculos, governando todas as coisas com total perfeição. Te louvamos porque a Bíblia fala de Jesus, do início ao fim, ele é o coração da Bíblia. Te louvamos por cada um dos profetas que o Senhor levantou, que profetizaram acerca de Jesus, o lugar do seu nascimento, as circunstâncias do seu nascimento, a oposição que sofreria,
a morte que experimentaria, sua ressurreição. Ó Deus, te louvamos porque a tua palavra é verdadeira e digna de confiança. Que neste tempo de celebração do Natal, que tenhamos profunda gratidão pela obra de Jesus. Que ao comer deste pão e beber deste cálice, façamos isso com senso de maravilha e gratidão. Nós somos, por tua graça, esta comunidade que teve a sua mente e coração iluminadas para compreender o que é, quem é Jesus. Ó Senhor, abençoa-nos nesta hora, que seja um tempo precioso, perdoa os nossos pecados, sustenta a nossa fé em Jesus Cristo, Ele que é a nossa esperança na vida e na morte. É por meio dele que nós oramos, amém e amém. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar.